Graça e paz, eu sou o pastor Roberto Damasceno e eu gostaria de trazer uma reflexão que está no livro de Êxodo, no capítulo de número 13, e diz assim as Escrituras Sagradas: Quando o faraó deixou ir Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois Deus disse para que o povo não se arrependa e vendo a guerra e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito armados para a batalha. Lá no verso 20 diz assim: Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Com esses versículos eu quero trazer uma reflexão sobre deserto. Definindo um pouco sobre o deserto, a gente vê aqui que Deus não os conduziu pelo caminho melhor e mais perto e mais fácil, que era o caminho dos filisteus. Deus sabia que o povo não estava preparado para a batalha, ainda que eles tivessem saído do Egito armados para a guerra. Para que não acontecesse, Deus falou que eles se arrependessem quando vissem a batalha e resolvessem voltar para a terra da escravidão. Então Deus os conduziu pelo caminho do deserto, um caminho mais difícil, um caminho mais longe, mas Deus estava no controle, e o texto é muito claro: Deus ia diante deles e Deus estava protegendo esse povo, guardando de dia com a coluna de nuvem que refrescava o acampamento de Israel e servia de sombra sobre eles, daquele calor escaldante do deserto. De noite uma coluna de fogo que iluminava e aquecia o acampamento, porque as temperaturas no deserto à noite elas caem, alguns lugares chega até temperaturas negativas. Mas para a gente entender melhor sobre o deserto, o desafio do que é enfrentar um deserto, imagine enfrentar um deserto com a sua família. No caso de Israel, homens, quando eles saíram do Egito, eram 600 mil homens a pé, sem contar com mulheres e crianças, como diz o texto sagrado. Então calcula-se aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram da terra do Egito nesse grande êxodo, e enfrentando um terrível deserto diante deles, que foi o caminho que Deus sinalizou por intermédio de Moisés. Mas o que seria um deserto? Vamos entender para contextualizar o que vamos falar aqui, entendermos melhor. Deserto é uma região que tem pouca precipitação pluviométrica, ou seja, atmosférica, ou seja, chuva em média 250 milímetros ao ano, já é considerado um deserto. E também lugares onde o ambiente é inóspito, de difícil sobrevivência, de elevadas temperaturas, muito calor, e lugares que é difícil o desenvolvimento de qualquer forma de vida. Então, lugares solitários. E a gente observa, quando se fala de deserto, existem lugares que são inóspitos mesmo, que são difíceis de sobreviver. Quando se falamos de deserto, por exemplo, a gente sabe que o maior deserto do planeta não é um deserto quente, é um deserto frio. Nós temos os maiores desertos do planeta, é o deserto da Antártida, que tem 13.829.430 km², e onde se já registrou as temperaturas mais baixas do planeta. Em 1983, na estação Vostok, uma estação russa de estudo científico, registrou a temperatura mais baixa da Terra, 89,2 graus centígrados abaixo de zero. Imagine um lugar como esse. E o outro deserto também, que é tão grande e é um deserto frio, um dos maiores do mundo também, o segundo maior do mundo, é o Ártico, que fica no Polo Sul. Esse deserto ele possui 13.726.937 km². É um deserto frio também. Mas o terceiro maior deserto do planeta é o deserto do Saara, que fica no norte da África. Esse deserto ele tem aproximadamente 9.100.100 km². É considerado o deserto mais quente do planeta. Já se registrou lá temperaturas acima de 40 graus centígrados. Então é um lugar que não é fácil, onde tem muita areia, muitas dunas e tempestades de areia que são capazes de encobrir uma caravana inteira.
Então não é fácil habitar no deserto ou caminhar por um deserto. Poderíamos ainda falar de outros desertos, como o deserto de Gobi, na China, que já se registrou temperaturas negativas à noite, onde não tem, em épocas que não tem incidência do sol, temperaturas de menos 40 graus, imagine, isso à noite, né? Então nós temos também o deserto mais seco do planeta, que é o deserto que fica no Chile, o deserto do Atacama, que a precipitação pluviométrica ou de chuva é de 1 milímetro ao ano. Existe alguns lugares que desde 1570 não existe registro de chuvas nesse lugar. Imagine um local, né, que faz 400 anos que não tem uma gota d'água. Então não é fácil. O deserto do Atacama é considerado o deserto mais seco do planeta. Agora imagine você enfrentar um deserto, como está registrado aqui na Bíblia, esse deserto da Península Arábica, que Israel teve que enfrentar, né? Imagine com a família, com mulher, com criança, pessoas de idade, com animais, com gado de leite, ovelhas, e fugindo para salvar a sua vida de uma escravidão e dos seus inimigos. Essa era a situação que Israel se encontrou. Mas o que é interessante, Deus sinalizou o caminho mais difícil, foi o caminho do deserto. Deus tinha um propósito. Talvez você também esteja numa situação como essa. Você se sinta diante das circunstâncias, talvez não num deserto literal, mas fazendo uma comparação às dificuldades que você está enfrentando, você está diante de um grande deserto. Um deserto de limitações, um deserto de fraquezas, um deserto de necessidades, um deserto de fragilidade, um deserto de aflição, de angústia, de sofrimento, e você se sente acuado. Talvez você olhe e não vê perspectiva de sobreviver, você acha que talvez esse deserto é uma sentença de morte para você. Eu quero dizer para você hoje que assim como Deus sinalizou para Israel o caminho mais difícil, o caminho do deserto, Deus fez uma promessa a esse povo. Deus prometeu de conduzi-los por esse terrível deserto, né, de ser sombra de dia, para que o sol não molestasse os filhos de Israel e refrescasse o acampamento, e ser, né, uma chama de fogo de dia, como assim o era, né, que iluminava e aquecia o acampamento dos filhos de Israel. E diz o texto que Deus não se apartou, né, que essa coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite não se apartou do povo de Israel, nem de dia nem de noite. Então Deus esteve com eles o tempo todo, protegendo, cuidando, suprindo. E quando nos momentos difíceis que eles enfrentaram, que faltou água, né, Deus fez com que a rocha jorrasse água e saciasse a sede dos filhos de Israel. Quando eles sentiram necessidade de comer carne e clamar a Deus, Deus fez codornizes, né, uma nuvem de codornizes, de pássaros, que veio e caiu no acampamento. Eles saciaram a fome, né, e o desejo de comer carne. E Deus mandou também até o pão dos anjos para matar a fome dos filhos de Israel, que é o maná, né, o pão dos anjos, e eles se alimentaram. Foram 40 anos de deserto, né, viveram mais tempo nesse deserto, né, geralmente dali do Egito até a Península Arábica, onde está o Monte Horebe, é uma jornada de 450 quilômetros quadrados, 450 quilômetros a distância. E Israel teria uma jornada apenas de 3 meses no máximo. Porém, essa jornada durou 40 anos, porque eles não creram e não confiaram que Deus era capaz de introduzi-los na terra, e murmuraram, e por isso Deus os fez rodear por aquele terrível deserto durante 40 anos. Poderiam ter entrado na terra prometida, porque a promessa era introduzi-los na terra prometida, uma terra que emanava leite e mel. Mas eles precisavam crer que Deus estaria cuidando deles, né, introduzindo eles nessa terra, dando vitória sobre os seus inimigos e suprindo as suas necessidades. O que eu quero dizer para você: não duvide de Deus, creia nos milagres, não desiste e não pare de lutar. Confie em Deus, que Ele é fiel e poderoso para te salvar e para te conduzir por esse terrível deserto, suprir tuas necessidades, saciar tua sede. Quando você achar que é o seu fim, tenha certeza que Deus vai te levantar com a sua destra, com a sua mão, e vai, né, confortar você e abrir os teus olhos para que você possa contemplar com os seus olhos a terra prometida e entrar nela e ter descanso e refrigério, né, e confiar e ver a bondade de Deus manifesta na sua vida. Então creia, tenha fé em Deus, não duvide, não seja como Israel, que por causa da incredulidade passaram 40 anos. Uma jornada que seria apenas de 3 meses, né, durou 40 anos, se estendeu por 40 anos por causa da incredulidade.
O que eu digo para você é que as lições da história de Israel, né, sejam lições que a gente possa aprender com o erro deles e não cair no mesmo pecado de incredulidade. Mas vamos crer, vamos ter fé, que eu tenho certeza que Deus vai lhe dar a vitória. Deus nos dá a vitória porque é Ele quem cuida de nós, é Ele que será uma sombra sobre a tua vida, de dia o sol não te mostrará, e será uma coluna de fogo à noite, e o frio não vai paralisar o teu avanço e a tua conquista. Então creia. Eu quero fazer uma oração e orar por você, abençoando a sua vida, abençoando esse momento difícil que você está vivendo, né? Vamos unir a nossa fé e vamos pedir a Deus por um milagre. Se você crê em milagre, então ore comigo, feche seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, eu quero apresentar no teu altar esta vida, Pai, essa pessoa que está assistindo esse vídeo, ó Deus, essa pessoa que está aflita, essa pessoa se sente solitária, num deserto, ó Pai, ó Deus, achando que é o seu fim e que não tem mais solução. Peço que o Senhor, ó Pai, abra os olhos espirituais para que ele veja, ó Pai, o oásis e veja o livramento de Deus e veja a vitória que Deus tem para ele, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, quebra os grilhões, ó Pai, e ó Deus, guarda, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, ó Deus, faça ele ver a coluna de nuvem que está sobre ele, ó Deus, para, ó Deus, protegê-lo, ó Pai, do sol escaldante, e veja, ó Pai, a coluna de fogo à noite que ilumina seus caminhos e que aquece seu coração, aflito e angustiado, meu Deus. Abençoa essa pessoa e fortalece a sua fé. Nós oramos entregando a vida dele, sua família, seu casamento, seus filhos, seus familiares, seus pais e tudo que ele tem pedido e, ó Deus, e clamado por um milagre. Faz um milagre nessa vida, Pai. Nós abençoamos o poder do nome de Jesus e decretamos a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Se essas palavras te ajudaram, né, se essa oração fez bem a você e motivou a sua fé, então, por favor, por gentileza, dê o seu like, comente aí no vídeo, compartilhe ele para que possa alcançar o maior número de pessoas possível e você possa me ajudar a levar essa mensagem de fé e de esperança ao coração das pessoas. Então, um beijo no coração e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.